Olá, amigos das Tartarugas Café, eu sou o Guilherme Vieira, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Desta vez, claro, eu vim fazer o que eu prometi que ia fazer, né? É o seguinte, nós tivemos uma saída de técnico muito importante que foi a do Arne Slot no Liverpool, né? Só que, assim, não é o vídeo de hoje. Eu como torcedor, agradeço o Arne Slot ali por ter conseguido vencer a Premier League, tá? Por ter conseguido é, finalmente dar esse título pro Liverpool dentro do Anfield lotado, aquela vez com o Jürgen Klopp. Não foi no Anfield por causa ou não foi lotado por causa da pandemia, mas finalmente depois de muito tempo a torcida dentro do estádio pôde comemorar com ele. Mas aí ele foi mal na temporada, nessa daqui, simplesmente não conseguiu fazer nada com esse time que tem. E quem sabe, né? Quem sabe ele saiu, quem sabe possa vir o Iraola da vida, né? Dizem por aí que o Iraola tá em negociação com o Liverpool. Não sei bem qual é a veracidade dessa notícia, mas pode ser, é um rumor, tá? Então não confiem, vão lá atrás, eu vou atrás também e tudo. Mas olha, é porque eu não vim falar disso aqui, na verdade. Eu vim falar da saída de Giuseppe Guardiola do Manchester City, né? Guardiola anunciou sua saída após 10 anos. Agora ele já deixou o cargo, né? Provavelmente. Mas o que, é que acontece? Ele entra no City em 2000, na temporada 2016-17, né? E de lá pra cá, meu amigo, ele ganhou 20 títulos, incluindo 6 Premier Leagues, sendo que 4 delas foram de forma consecutiva. Tá? Ele foi tetracampeão consecutivo. Se eu não me engano, foi em 2021, 22, 23 e 24. Alguma coisa assim. Se eu não me engano, foi isso. Não me lembro, mas acho que foi isso. Tetracampeão seguido e ganhou finalmente a primeira Liga dos Campeões do Manchester City, tá? O favorito para assumir o lugar dele é o Enzo Maresca, muito provavelmente, né? Porque foi auxiliar dele, também conseguiu ir bem demais ali com o Chelsea. O Chelsea é uma bagunça, o Enzo Maresca levou para título mundial, inclusive. Mas vamos ver o que dá, né? Porque o Guardiola finalmente anunciou uma pausa na carreira, né? Em 2012, ele sai do Barcelona depois de 4 temporadas muito vitoriosas, né? Ele sai do Barcelona e o que ele faz? Eu vou tirar um ano sabático. Depois ele volta para o Bayern de Munique. Depois do Bayern ele sai e vai para o Manchester City, tá? E aí o Manchester City ele só fez história, né? Como você disse, como eu acabei de dizer, fez muita história, 20 títulos, as 6 Premier Leagues e tudo. E ele já terminou a temporada ganhando, terminou sua última passagem pelo City nessa temporada ganhando Copa da Liga e Copa da Inglaterra, só para se despedir. Ele também, para anunciar mesmo que ia sair, ele esperou o Manchester City não ter mais nenhuma chance de ser campeão inglês, tá? E é, aconteceu isso no jogo contra o Bournemouth, né? Em que o Manchester City empata por 1-1. Esse jogo fez com que o Arsenal se tornasse campeão depois de 24 anos, tá? E é isso, cara. Acabou a era Guardiola no City. Não sei quanto tempo isso vai durar. Não sei quanto tempo depois de quando o Guardiola vai voltar. Ele tá muito cansado. A esposa dele já tinha se divorciado dele, se separado dele por causa desse ritmo intenso de trabalho que ele ficava muito tempo fora, longe de casa, entende? Mas é isso, cara. Ele também queria passar um tempo com o pai, né? O pai de 94 anos, né? E com os filhos também. Ele tem 3 filhos, né? 2 meninas e um menino, né? E ele quer tirar um tempo mais pra família, pra ele, entende? Pra descansar. Não sei se ele vai voltar ainda ou se ele vai finalmente se aposentar por completo. Muito provavelmente ele volta e ainda volta com uma inovação, né? Porque meio que o guardiolismo em si ficou obsoleto, o guardiolismo do Guardiola ficou obsoleto, e o Guardiola foi lá e se reinventou de alguma forma, conseguiu aí, pelo menos sustentar essa temporada até lá, conseguiu 2 títulos. Foi muito bem o Guardiola, tá? Cara, e tipo assim, eu vi muitos jogos do City do Guardiola, eu vi essa trajetória, eu vi uma parte dessa trajetória do City do Guardiola. Quando ele, por exemplo, estava na Champions 2019, ali, era um City já muito favorito, muito forte,
mas perdeu nas quartas de final pro Tottenham, né? E tipo assim, sendo que caramba, bicho, podia ter ganhado. Ficou a sensação de que o City também podia ter passado desse confronto aí, tá? Aí no ano seguinte vem a pandemia e o Manchester City vai até a semifinal. Não, perdão, o Manchester City, acho que ele cai, eu não me lembro pra quem ele cai, se acho que era pro Real Madrid, não me lembro. E aí caiu cedo também, caiu nas quartas, se eu não me engano. E depois acabou indo para a final, tá? Perdendo para o Chelsea, tá? Foi sua primeira final de Liga dos Campeões. Perdeu ali para o Chelsea 2021. E aí 2021 e 2021-22 acaba sendo eliminado pelo Real Madrid na semifinal, sendo que ficou a sensação de que o City podia ter goleado, mas o Real Madrid conseguiu diminuir muito bem o prejuízo. E aí em 2022-23 finalmente venceu a Liga dos Campeões. No ano seguinte foi eliminado pelo próprio Real Madrid nas quartas de final. E aí quando a Champions mudou para a fase de Liga, o City teve uma grande crise. E nesse ano não conseguiu fazer nada, perdeu nas oitavas para o Real Madrid de novo, né? E é muito interessante o quanto o Guardiola, o quanto o City, na época do Guardiola, teve dois problemas. Teve o primeiro problema, o Real Madrid, que foi um time que eliminou diversas vezes o Guardiola na Liga dos Campeões, principalmente com o Ancelotti no cargo de treinador, né? O Real Madrid já eliminando o Manchester City já foi campeão, mas o Manchester City também eliminou o Real Madrid para ser campeão em 2022-23, tá? Já aconteceu a eliminação dos dois lados e todo ano é meio que praticamente certeza que o Manchester City e o Real Madrid vão se enfrentar na Liga dos Campeões, né? Tem duas certezas. Um é a morte e outra é que vai ter Real e City na Champions, tá? Basicamente é isso. E também o outro problema do Guardiola foi o Jürgen Klopp. Por quê? Porque o Guardiola, ele vem com um futebol muito eficiente, com um Barcelona que domina a Europa, domina a Espanha com muita facilidade, com aquele, dizem que é tic-tac, mas o que ele fazia mesmo era triangulação, ele colocava os jogadores para triangularem, para se movimentarem um pouco mais, para cobrirem melhor os espaços, fazendo isso, né? E acabou gerando contramétodos do Guardiola. Gerou duas coisas, gerou treinadores guardiolistas e treinadores anti-guardiolistas. Como guardiolista você pode citar agora o Kompany, né? Ou o Arteta. Mas como contra-guardiolista, quem é que você tem? O nosso querido Jürgen Klopp. E o Klopp foi o maior problema do Guardiola. E por que eu digo isso? Por que não foi o Real Madrid que muitas vezes eliminou ele? Cara, porque o Klopp inventou um contramétodo tão eficiente, mas tão eficiente, que o Liverpool, toda a vida que tinha um confronto contra o Manchester City, o Liverpool atrapalhava o time do Guardiola. O Klopp conseguia chegar lá disputando muito. Os dois times se confrontavam bastante na Premier League, valendo pontos, né? Valendo briga por título. E aconteceu já desses times conseguirem é, essas disputas até a última rodada duas vezes, tá? A primeira, o Guardiola no sufoco na última rodada contra o Aston Villa, se eu não me engano, toma 2-0 e o Liverpool tá ganhando o jogo dele lá. O que é que o City faz? Vai buscar a virada e ganha o campeonato. 97 pontos pro City, 96 pro Liverpool. Não foi o Manchester United que fez 89 pontos na temporada 2011-12. Não foi o Arsenal que fez 89 pontos na temporada 2023-24, quando o City foi tetra, tá? Foi o Liverpool. O Liverpool foi vice com 96 pontos, o Liverpool do Klopp. Se o Guardiola dá 2 ou 3 tropeços, ele perde esse título na penúltima rodada. Ou antes. Até o Liverpool é campeão por antecipação. Mas ele conseguiu controlar tão bem o mental desse time, para aguentar, para suportar essa pressão de toda hora estar sendo caçado, né? Porque o Liverpool abriu distância, mas foi caçado, né? Mas assim, depois disso, o City é que estava sendo caçado, estava sendo
buscado de volta. Aí você precisa administrar o mental, precisa saber lidar com essa pressão. E o Guardiola mostrou em todos esses anos de treinador que sim, ele sabe lidar mentalmente com a pressão, com tudo, tá? Ele nunca ficou tantas horas estudando um adversário como ele estudou o Klopp, porque realmente a pressão era muito difícil. O Guardiola não tinha esse negócio de ir pro chutão para frente, era saída de bola no toque, tá? E ele precisou inovar um pouco mais, trazer muito mais movimentação ao seu time, tá? Para poder bater o Klopp. E nós já tivemos muitos jogos bons. O Klopp eliminou o Manchester City nas quartas de final da Liga dos Campeões de 2017-18, que o Real Madrid é tricampeão, né? Tricampeão seguido, em cima do próprio Liverpool, do Klopp, tá? E também teve outra temporada que mais uma vez eles vão para a última rodada de Premier League, mais uma vez disputando o título, né? E o que acontece? Ambos ganham. E quando eles ganham, como é que fica a tabela? 93 pontos para o Manchester City, 92 pontos para o Liverpool. O Liverpool conseguiu bater recorde de vice-campeão com ponto 2 vezes. As duas, se você pesquisar quais foram os vice-campeões que mais fizeram pontos, você vai ver, primeiro lugar Liverpool 96, segundo lugar Liverpool 92. O resto, só atrás. 89 para baixo, porque Manchester United em 2011-12 e também teve o Arsenal em 2023-24, quando o City foi tetra, como eu citei aqui, como eu mencionei, tá? E aí o Guardiola, o Klopp depois conquista a Premier League, conquista a Liga dos Campeões, faz o seu ali também. O Klopp merecia muito mais, mas teve o Guardiola. O Guardiola ele sai de uma escola mais cruyffista, onde e também junto com o Rinus Michel, que tem o carrossel holandês, aí tem os métodos do Cruyff, né? E ele se inspirou bastante no Johan Cruyff para conseguir, né? E sim, para mim, cara, ele é o melhor técnico da história. Ah, mas o Ancelotti ganhou 7 Champions, ganhou as 5 principais ligas. Mas o Ancelotti tem muito mais jogos na carreira, primeiramente. Ele vai jogar a Copa do Mundo, né? Pode ser que a Copa do Mundo dele ainda faça discutir, mas o Guardiola, na verdade, o que faz o Guardiola melhor? O método. A evolução do futebol. Porque existe um futebol antes do Guardiola e depois do Guardiola, tá? Por que existe esse futebol? Porque antes você não cobria tão bem os espaços, você não tinha tanta movimentação. Ali os meio-campistas tinham muito espaço, os atacantes achavam mais brechas e tudo, né? Mas depois disso, o que aconteceu? Tava muito complicado andar no campo, a galera tava preenchendo certinho os espaços, principalmente com o Klopp também, porque o Klopp fez com que o time dele preencher esse espaço não só no campo de defesa, como faziam os times mais retranqueiros, como o Mourinho, os do Mourinho, ou de outros treinadores assim. Ou então, não faziam zona de guerra no meio de campo como era normal. O Klopp subia a marcação. E isso aí também fez do Klopp um gênio, porque ele mudou o futebol. Mas o que fez com que essa mudança acontecesse? A eficiência absurda de Giuseppe Guardiola. Foi tudo a partir dele. O Klopp só criou um contramétodo porque o Guardiola ele soube ele soube utilizar o seu método, soube trazer hegemonia, né? E cara, é, é isso, cara. Eu vou ficando por aqui. Acho que eu não tenho mais o que falar, não, né? Guardiola, que descanse, fique bem aí, tomara mesmo, e tomara que ele volte diferente. Ele voltou ainda, antes de sair, ele inovou, né? Antes ele não usava linhas de 5, agora ele usa, né? E ele subia mais a pressão do City também. Ele conseguiu inovar com essa pressão que o Klopp muito atormentou ele, né? Duas coisas que atormentaram muito ele: linhas de 5 na defesa e pressão lá na frente. Ele foi lá e adotou tudo. Não é um técnico que fica que é 100% metódico até o final, não. Ele muda conforme as circunstâncias permitem, tá? É isso aí, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Até a próxima. E fui.